passar para vocês aqui a lógica de como fazer um programa para fazer a fatoração utilizando a recursividade. Eu acho que vai ser um programa fácil, pequeno, e aí vamos ver como é. Em primeiro lugar, vamos incluir algumas bibliotecas para uso. stdio, stdio.h, conio.h. Vamos iniciar a função main. Coloca logo aqui para dar uma pausa durante a execução. Terminando. Então, para fazer a fatoração, acho que nós vamos precisar apenas de duas variáveis, eu acho. Vamos fazer aqui. Iniciar a primeira, que é o número que o usuário, tem que digitar. Colocar para o usuário digitar o número. Tem a frase aqui do printf, você pode colocar do jeito que você achar melhor. Um espacinho aqui para não ficar muito em cima, que eu não quero que ele leia na próxima linha. O scan para fazer a leitura. Como é o número inteiro que nós estamos vendo, vou usar o %d. Como ele está lendo por via scan, utilizar aqui o muriçoca da desgraça. Continuando aqui, já fizemos a função para o usuário digitar o número, tudo bem. O que é que precisamos agora para... precisamos de mais uma variável contadora. Que vai ser os números que vai ser dividido. Então vamos criar uma classe de repetição aqui. Você pode usar do while, for, ou até mesmo recursividade. Vou fazer com for mesmo aqui, só para... porque eu gosto mais do for. Então vamos iniciar nossa variável contadora. Como é uma fatoração, o menor número que podemos iniciar é do número 2, porque se iniciarmos do 1 não vai ter graça, nunca vai, o programa nunca vai se desenvolver, terminar a fatoração, vai entrar tipo numa espécie de loop infinito, eu acho, tenho certeza, não testei não, mas iniciar com 2. Condição de parada. A nossa condição de parada aqui, quando é que ele vai encontrar o fim? Quando o número for menor que 1. Então, enquanto o número for maior que 1, o programa vai ser executado. O loop de repetição, o for, vai ser executado. Então, nossa condição de parada é enquanto ele for maior. E aí, conte ser executado, incrementado depois. Aqui temos que verificar se o número que o usuário digitou divisível pelo conte vai dar um resultado inteiro e o resto da divisão for 0. Então, isso nós vamos ter que usar o mod, que é o resto da divisão. No mod C, a gente
gente utiliza o porcento para representar o monte. Então, faturação. Eu acho melhor criar uma função. Criar uma função aqui que é função verifica. Só verifica. Então, para essa função vai ter que ter o count. O número é óbvio e o count. Então, número count sempre está passando para ela. Espera um pouco aí. Mas tá certo. Tem que declarar uma função inteira, uma função que retorna um valor para quando eu voltar aqui o número seja atualizado. Se não for assim, a gente ia ter que usar ponteiros, mas eu acho desnecessário, até feio. O código utiliza muitos ponteiros. Acho melhor usar uma função mais rápida. Então vamos criar a função aqui, função int, que vai retornar um inteiro. A gente vai verificar verifica vai receber um número, vai receber uma variável para contar x, não botar conte, tanto faz. Então aqui acho que é isso. Vamos ter nossa função que vai receber um número, que ele vai ter que criar uma condição que ele vai verificar se o número que está sendo passado por parâmetro, se o resto da divisão desse número pelo contador aqui, que no caso é o dividendo, que no caso é o divisor, que vai ser count, for igual a 0, quer dizer que dá certo. Quer dizer que aquele número pode ser divisível. Ele pode ser considerado um fator. Então, se isso acontecer, vamos botar para exibir. Vamos botar para exibir só para modo visual para o usuário estar digitando, caso ele queira copiar aquele passo a passo do programa. Então vamos colocar aqui para exibir, dá um barra T aqui, que é uma tabulação, só para não ficar muito junto. Vamos exibir o número %D, número, espaçozinho, uma barrazinha aqui que vai representar a separação entre o número e o divisor, no caso é o outro %D, conte, certo, vai ser exibido dessa maneira. Depois de ele exibir, como aqui nós só fizemos verificar se ele é divisível. Se ele é divisível, nós vamos dividir. Se ele não for divisível, não faz nada por enquanto. Então agora nós vamos dividir. Não recebe, não botar num barra igual conte. Mesma coisa de não recebe num barra conte. Mesma coisa, tanto faz, vai depender de quem está programando. Então não recebe
pediu. Aí ele vai atualizar o valor. Mas porém, volto pra cá, né? Porém, se aquele número ainda continuar sendo divisível por cont, aqui entra a nossa função recursiva. Como a função recursiva ela vai ter que retornar um valor, então vamos botar para o número que vai receber a função. O número vai receber a função com os novos valores aqui. E se ele continuar sendo divisível por aquele mesmo cont, vai chamar a função de novo, verificar e vai exibir até que ele não seja. Se por acaso ele não for divisível, não precisa do else não, só bota para retornar mesmo. Se ele não for divisível, retorna o número. Retorna o número para cá para continuar atualizando aqui o nosso loop. Pronto, acho que tá feito, acho que é só isso. Vou testar aqui para ver. Faltou o ponto C, só vai ponto CPP não. Ponto C. Vou testar aqui o número 12. Olha, recebi o 12 por 2, que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Só que ele não exibiu 1. Também exibiu tudo na mesma linha, só com as tabulação. Então aqui nós vamos ter que colocar depois aqui um barra N para dar uma quebra de linha. E bem aqui no final do loop, vamos copiar aqui. Vai exibir só nível de estética. Vamos lá de novo, compilar e executar. Testar com o mesmo 12. Ó, que ele já exibiu mais ou menos, só que ainda está descentralizado. 2, 3, 3 dá 1. Pronto, bacana. Vamos separar mais isso aqui, está muito junto aqui, dá umas tabulações aqui. Então eu acho que não, aqui também mesmo. Aqui dá printf barra n, 2 barra n tá bom, eu acho. Só para separar mais. Copia e executa F11. Está o 24. Pronto, ficou melhorzinho. Agora a gente vai fazer. O que a gente vai fazer para exibir isso aqui certinho? Deixa eu pensar aqui. Olhando aqui pro código. A gente poderia fazer igual o processo para saber se aquelas centenas, dezenas, se o número ele é uma centena, dezena ou unidade. Que era para saber a quantidade de espaço antes de ser exibido aquele número. Dá certo? Será? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que dá certo. Então vamos ter que criar um campo aqui que vai verificar se o número que está aqui, que o usuário digitou, se ele é uma dezena, uma centena, unidade, milhar e assim sucessivamente. Se no caso, se ele for uma dezena, o próximo ele vai ter que, se ele for uma dezena, ele tem que diminuir, aumentar um espaço. Então como a gente vai fazer para identificar se esse número ele é maior que centena e dezena? Então, para fazer isso no exercício anterior, a gente pode fazer dividindo mesmo o número. Para não ficar muito complexa aqui a nossa função, caso você não queira fazer essa organização, cria uma outra função aqui.
função, acho que ela não precisa retornar nenhum valor, é só para exibir mesmo. Então, função do tipo void. Função organiza. Ela vai receber como parâmetro o anterior, não. Ela precisa receber só um número, int número, o inteiro, conte. Estava pensando nisso e botar um anterior para ela comparar. Dá mais trabalho. Vou fazer aqui. Então, ela vai receber o número, vai verificar se esse número é coisa para exibir ele como conte. Então, vamos precisar de uma variável no inteiro, uma variável contador, o i no caso i, e uma variável auxiliar para receber o valor do número, aux. Então, bota logo pro aux receber logo o número. Então, vamos lá para a nossa repetição. Se colocar para o i iniciar, no caso, se o número for menor do que 9, ele já tem que iniciar com 1. É isso mesmo. Porque se o número for menor do que 10, isso significa que já tem um campo preenchido lá no espaço a ser exibido aqui, que é esse porcento dele. Já tem 1. Se ele for maior, ele vai ter 2. Se ele for uma dezena, se ele for a centena, vai ter 3 espaços preenchidos. Então vai ter que diminuir. Então ele tem que iniciar com 1. Aí a nossa condição de parada é que o número, que no caso auxiliar seja enquanto o auxiliar for maior do que 9. Porque se ele for menor do que 9, aqui vai ser 1, aí vai ter um espaço que não precisa ser 0. Porque se for maior do que 9, ele vai ser dividido. Incremento o i. Então vamos. Aqui, se ele for maior que 9, auxiliar recebe auxiliar dividido por 10. É isso mesmo. Ou seria multiplicado? Não, é dividido mesmo. Então, auxiliar recebe auxiliar dividido por 10. Certo. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai ser dividido e o i vai ser incrementado. Então aqui a gente vai fazer um if switch i, que vai verificar os valores do i para acrescentar ou diminuir os espaços na hora de exibir o valor aqui. Então switch case, caso o valor do i seja 1, então 2 pontos, ele vai fazer o que? Fazer um pequeno, então aqui
só até 1 milhão. Ou fazer para que ele exiba corretamente só até 1 milhão. Então deixa bem aqui, salvo aqui para modo de leitura. No caso, se for 1, esse espaço vai estar preenchido. Então vai ficar faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços para preencher. Aqui, antes desse % D, vai ter que ter 6 espaços antes. Sucessivamente. Então, aqui vamos primeiramente tirar logo isso daqui, que não vai ser mais útil. Colocar aqui. Printf. Então, aqui no % D, se ele, caso ele for 1, vai ter que ser 6, né? Então, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços. Aí o próximo, que é o que ficou faltando, vai exibir corretamente. Certo. 3, 2. Esquecendo aqui que isso aqui é importante, a questão da requeneiro de lógica. Case 2. Copiar, colar, como sou nem besta nem nada. Case 2, ele vai ter 2 espaços preenchidos. Vai ficar faltando. Então, aqui diminui um espaço aqui. Diminui um espaço aqui, aqui coloco 3. Aqui um 4. Diminui um espaço aqui. 5. Será que ele tá fazendo coisa errada? 2, aqui diminui mais 1. Aqui diminui mais 2. Aqui diminui mais 3. 1, 2, 3. Não tá igual, diminui mais 1. Certo. Por fim, nosso 999.000. Um espacinho. Porque eu fiz só pelo 6, não botei o 7 do milhão. Porque o 7 eu vou colocar no default. Vai receber chave sem nenhum espaço, colado abaixo de tabulação. Aí qualquer valor que seja acima de 1 milhão ou acima de 9.699.699 vai ficar desorganizado. Você pode estar ajeitando depois. Então aqui, deixa eu ver se é só isso mesmo. Camisa. Assim, faltando chamar a função, né? Esse trabalho todo e não chamar ela. Então aqui, no lugar dele exibir aqui, o chefe vai exibir a função. Organiza. Acho que é só isso. Acho que não precisa de mais nada não. Testar aqui. Aqui ó, tava esquecendo. Olha o printf aqui. Se ele tiver só um caractere, ele vai ter que exibir os 6 antes. Então vai ter que pegar essa quantidade aqui ó, antes para ele poder exibir. A galera fica se perguntando, cara, tem perigo se digitar 6 espaços. Porque sabe como é, né? Tirar isso aqui. Copiar e executar. F11. Testar, ver se dá certo.
Primeiramente vamos testar com um valor pequeno, um 8 aí, pra ver. Ó, exibiu certinho. F11 88. Ó, exibiu certinho também. Aqui já deu uma caída. Se for valor maior, aqui vamos 1 milhão. Tá certo isso? Ó, que ele exibiu certinho, ó. Foi caindo, decrementando tudo certinho. Agora, se for um valor acima de 9 milhões, F11 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, note que aqui, ó, ele já deu um espaço a mais aqui na tabulação, ó, que eu implementei para que ele fique corretamente só até 1 milhão, até 9 milhões, quer dizer, milhões, né? Complemento. Acima de 10 milhões para cima, já daí ele vai ser exibido não tão organizado. Teste final aqui, exibiu o número aqui enormemente. Esse número aqui, que nem sei que número é esse. Ó, já exibiu tudo desorganizado aqui, ó. Feio pra caralho. Bom, galera, é isso. Espero que tenha ajudado. Fatoraçãozinha simples, utilizando função recursiva. Bom.